assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Repita comigo: manso e humilde. Mais uma vez, humilde. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, Deus. Fale no nosso coração. Nos ensina aquilo que nos dias de hoje já não existe mais, que é o poder da humildade. Que nós possamos sair daqui, Deus, com um ensinamento para os nossos corações daquilo que é o céu e a importância da humildade nessa terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode-se dizer que hoje é uma mensagem pastoral para a sua vida, uma mensagem de trazer um ensinamento importante para a tua vida. Se você for entender aquilo que foi falado aqui pelo pastor Jamal no culto passado, nós já tivemos uma conversa dessa e é muito interessante que, se você for entender o Brasil, nós somos um povo que fomos colonizados por Portugal, amém? Nós como povo, nós não colonizamos ninguém, nós nunca conquistamos territórios, espaços, nós sempre fomos um povo que fomos conquistados por outros. Ensinaram uma cultura, ensinaram um pensamento, colocaram raízes em nós. E o Brasil, ele cresceu assim, historicamente nós carregamos uma cultura. Que cultura é essa? É uma cultura que é conhecida como síndrome do vira-lata. Nós somos aqueles que sempre tem um jeitinho para fazer as coisas. Nós temos o jeitinho brasileiro, nós temos o jeitinho de fazer as coisas erradas, sabe? Nós temos as nossas estratégias. Todo mundo faz, eu vou fazer. Se todo mundo erra, eu também erro, não tem problema. Sabe aquele negócio, o banco fecha às 4, mas você chega lá 4:05 e fala assim: ô irmão, abre para mim aí, naquele esquema, aquilo que só nós sabemos. Você tem o horário do Enem, você tem que chegar na hora, senão os portões se fecham, e quando fecham, porque deu o horário, que é algo que é normal, deu o horário, nós já ficamos irritados. Nós achamos isso uma injustiça e trazemos o nosso histórico de vira-lata, porque ninguém sabe as minhas dores, as minhas feridas. Isso está relacionado a uma raiz cultural em nós. Como cultura, o Brasil é assim. Como cultura, nós, quando crescemos um pouquinho, nós já começamos a menosprezar aqueles que caminhavam com a gente. Isso é cultural nosso. Da nossa raça humana, nós começamos a gerar orgulho e se ensoberbecer. Mas a cultura do reino de Deus é totalmente diferente. A cultura do reino, ela choca totalmente com a cultura da terra. Quando o reino de Deus é apresentado para uma nação, quando o reino de Deus é apresentado para uma família ou para uma vida, ele choca com os teus pensamentos, choca com as tuas verdades. Eu tenho uma verdade absoluta: se a minha mulher gritou comigo, eu dou na cara dela, porque essa é a verdade que eu aprendi com meu pai. Mas quando o reino de Deus chega naquela casa, puf, há um choque. Há um choque cultural, onde a cultura do reino vai dizer que o homem tem que tratar a mulher como vaso mais frágil, porque se ele não fizer isso, as suas orações são interrompidas. Então quem trabalha com missões transculturais vai perceber que você precisa entender aquela cultura, mas a cultura do reino, ela sempre vai permanecer. Existem alguns países que os homens, eles são casados com 3, 4, 5 mulheres. Mas a cultura do reino, quando encontra esses homens, eles querem se tornar pastor, e agora eles não podem mais continuar casados com 3, 4 mulheres. Porque o reino, ele tem uma cultura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? E conosco aqui não é diferente. Todas as vezes que você tiver um encontro da sua cultura carnal, da sua natureza carnal com o reino de Deus, você precisa entender que o reino de Deus é como um trator que passa por cima e destrói a sua cultura. O reino de Deus não negocia com a sua cultura e nem com a sua natureza caída. O reino de Deus, ele não negocia com os seus jeitinhos, ele não negocia com as suas verdades. Porque a verdade absoluta é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é conhecereis uma verdade, é conhecereis a verdade. Ele é a verdade. Então quando você começa a perceber essas coisas, há um choque, há um confronto. E Jesus, ele chega diante dos homens para apresentar uma nova cultura, uma cultura de humildade.
Mas o contexto a qual Jesus começa a explicar isso é um contexto totalmente religioso da época. Porque a religião da época entendia que aqueles que eram separados para Deus, os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes e os herodianos, eles acreditavam, essas 5 religiões da época, acreditavam que eles eram os maiorais, eles eram os santos, eles eram os intocáveis. Mas chegou um homem que comia com as mãos, que não lavava as mãos. Chegou um homem que curava no sábado, chegou um homem que trouxe uma cultura totalmente diferente daquilo que eles esperavam. E esse homem está dizendo: vocês querem aprender com alguém? Aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde. E aqui é o que está faltando na vida de muitas pessoas: humildade, gente. Sabe qual é o maior problema nosso como igreja, o maior problema nosso como seres humanos? Quando perdemos a humildade. E quando perdemos a humildade, nós só estamos revelando a crise de identidade que há em nós. Porque eu sou aquele que fez isso, isso e aquilo, eu sou o que sou. Quando eu preciso dar carteirada para mostrar aquilo que eu já fiz, ou aqueles lugares que eu já preguei, ou os lugares que eu já anunciei o evangelho, ou as empresas que eu já trabalhei, ou quantos idiomas eu estou falando, eu estou tentando dar uma carteirada para mostrar aquilo que eu fiz. Mas aquilo que eu fiz não tem nada a ver com aquilo que eu sou, vocês estão entendendo, sim ou não? Porque humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. E nós estamos perdidos, por quê? Porque estávamos rebentados lá fora, fomos desprezados por alguém, fomos desprezados por uma igreja, por um pastor, fomos desprezados pelos nossos pais na nossa infância, e agora a gente está tentando provar algo para alguém, mas a gente não sabe para quem a gente está tentando provar as coisas. Então se você vem numa igreja como essa, e você é bem recebido, você vai lá e posta um story: agora sim eu encontrei uma igreja de verdade que ama as pessoas. Eu me preocupo com pessoas assim, sabe por quê? Porque se a gente ferir você, você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo com a outra igreja que você está falando mal. Porque a sua crise de identidade e a sua arrogância ou o seu orgulho de querer mostrar algo está revelando algo que tem dentro de você que está em falta. Humildade é você entender e colocar as pessoas sempre acima de você. Humildade é você saber sentar numa mesa e não querer ficar rotando e colocando para fora tudo que você é, o que você fez. O problema nos dias de hoje é que tem muita gente com espírito de sabe tudo. Já conversou com alguém que sabe tudo? Então eu queria fazer uma viagem, sabe, para tal lugar. Eu já fiz. Eu queria fazer uma coisa, eu tenho. Eu queria fazer isso, eu já fiz também. Não dá para conversar. Mas isso só revela algo que está ferido dentro da pessoa. Ela precisa provar algo para alguém. E às vezes esse alguém que ela quer provar algo é ela mesma, porque ninguém está nem aí para o que você já fez ou não fez. Eu preciso te falar isso se você não sabia. Posso te falar? Ninguém quer saber da sua vida. Ninguém está preocupado com a sua vida. Mas um espírito de orgulho está sobre nós. Nos últimos dias nós vemos que as pessoas elas têm sido orgulhosas. Existem pessoas que já falaram para nós: eu não vou no Start, porque eu acho que o Start é muito fraco para o meu conhecimento. Quarta pessoa da Trindade escreveu a Bíblia junto com os... Eu não vou na escola de conhecimento. É o espírito de sabe tudo. A igreja está cheia dos sabe-tudos, sabe? As pessoas questionam a sua pregação, questionam o jeito que o pastor fala, questionam o jeito que o pastor prega. Estava conversando com o pastor essa semana. Ele falou que tem um rapaz que está na igreja dele, que quando o pastor desce do altar, já vem um irmão e fala assim: você errou nisso, nisso e nisso na sua pregação. Nossa, que poderoso. Que isso, varão? Varão sabe tudo. São as pessoas que não dá para você conversar, não dá para dialogar, porque elas são boas demais para você. Existem pessoas que são boas demais para essa igreja. Essa igreja, pastor, eu já vivi tantas coisas, pastor, senta aqui, deixa eu te contar. Eu tenho experiência. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que a nossa justiça
perante Deus é como trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? A Bíblia diz que quando as mulheres menstruavam no Velho Testamento, elas não tinham absorvente. Elas colocavam um pano enrolado assim, ó. E elas sangravam 7 dias naquele pano. E aquele pano era trapo de imundícia. Deus está dizendo assim: aquilo que você faz para mim na igreja, aquilo que você executa na obra, é como trapo de imundícia. A sua justiça não te salva. A sua justiça não te torna melhor do que ninguém aqui dentro. Falta humildade para nós. Tem que saber chegar. Não ficar dando carteirada. Porque eu fiz, porque eu sei, porque eu entendo, porque eu conheço. Eu acho que a igreja deveria ser direcionada dessa forma. Eu acho que o pastor deveria pregar dessa forma. Espírito de sabe tudo. Se você for entendendo a palavra de Deus, o maior pecado de todos, se é que eu posso classificar dessa forma, coloca aqui um parênteses. Mas acredito que quando o diabo ele decide ser igual a Deus, é um espírito de orgulho. Serei igual ao Altíssimo, subirei ao mais altos céus, de querer ser sempre melhor do que os outros. Todo mundo que está aqui, ou a grande maioria, não quer ser cauda, quer ser cabeça. Porque Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Porque você será grande, você prosperará, você será o maioral. E se o Senhor te chamou para ser o menor aqui hoje? Então eu não quero. Nós estamos em crise, igreja. E a verdade é, o que é ser grande? O que realmente é ser grande? Aí entra uma outra história, nós vamos ficar filosofando aqui um bom tempo. Ser grande é lançar livros? Nossa, eu tô grande, de gordo, só se for. Tô ensaiando, irmão. O que é ser grande? Um dia eu sentei com algumas pessoas, nós estávamos conversando na mesa. O que é ser grande? Ser grande é ter uma igreja te ouvindo hoje, cheio de pessoas. Eu posso ser grande para vocês agora, mas como eu estou diante do Senhor nos céus? Porque Deus conhece o meu coração, Ele sabe do meu coração. Não, você é grande porque você canta muito, você é grande porque você prega muito, você é grande porque você tem um sorriso que recebe as pessoas muito bem, mas pode ser que você não seja conhecido pelo Senhor no céu. O que é ser grande, igreja? Eu não lembro com quem eu estava conversando essa semana, atendendo, ou esse mês, eu estou perdido. Mas chegaremos no céu e teremos uma grande surpresa. Nós vamos chegar no céu e falar assim: cadê aquele cantor famoso que eu via estourado no YouTube? Cadê ele? Onde ele está? Cadê aquele pregador que arrastava multidões? Eu quero ver ele, eu quero saber como que foi aqui e tal. Aí de repente você vai olhar ali do lado de Jesus, na nuvem mais fofa, o seu Zezinho. Pastor, quem que é o seu Zezinho? O seu Zezinho estava todos os cultos, dando a paz do Senhor na porta da igreja, dizendo: seja muito bem-vindo, você é amado, você é amado pelo Senhor. O céu vai ser uma grande surpresa para nós, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus ele não está olhando aqueles que são orgulhosos daquilo que fizeram, mas Ele está olhando para aqueles que são humildes e colocam os outros acima de si. Será que você tem humildade hoje? Humildade para abraçar um morador de rua, colocar ele dentro da tua casa e falar assim: vem aqui, vamos comer uma carne aqui juntos. Será que você tem humildade de poder olhar uma pessoa aqui dentro da igreja que está passando dificuldade, tirar os seus sapatos, tirar as roupas que você tem dentro do seu guarda-roupa que você nem usa mais, você está esperando emagrecer, e falar assim: tá aqui, ó, essas roupas aqui são as roupas mais caras, mas eu quero te presentear porque Deus colocou no meu coração. A gente nunca faria isso, porque somos orgulhosos. É o meu, pastor, eu conquistei com o meu dinheiro, são as minhas coisas. A cultura do reino, ela choca com a cultura da terra, porque a cultura da terra manda você dar tudo que você tem. Será que você está disposto a abrir mão do teu orgulho? Lucas capítulo 18, verso de número 4 ao verso de número 14 diz assim, ó: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então Jesus, vendo isso, ele contou uma parábola para eles. Eu amo Jesus porque ele não chegava confrontando assim a pessoa: eu não acho isso, eu não concordo com isso. Ele contava uma história. Ele contava uma história e deixava a pessoa pensar. Então ele fala: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano.
O fariseu em pé orava no íntimo. Repita comigo, no íntimo. O grande problema nosso é o que está dentro de nós. Você não fala, mas aí dentro do teu íntimo você pensa. Se vier alguém aqui no meio da pregação e começar a chorar aqui no altar, você vai falar, pecadora. O pastor está pregando, Deus falou com ela, pega Jeová. Mas você está aqui, glória a Deus, aleluia. No íntimo o fariseu dizia, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que esse homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Tem muita gente com espírito de sabe tudo dentro da igreja. Eu sei mais que o pastor, eu sei mais que todo mundo. Eu tenho formações em tal lugar, eu sou muito bom. Te falta humildade. Você pode ser muito bom diante dos homens, mas pode ser que Deus não te conheça nos céus. Mateus capítulo 7, Senhor, nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios, nós curamos pessoas. Gente, você consegue imaginar isso? O cara chega, demônio sai expulso. Está enfermo, cura agora em nome de Jesus. Nós curamos pessoas em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Nós pregamos o evangelho em teu nome. Sabe o que Jesus falou para eles? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. O orgulho é algo que está dentro de nós. O orgulho é algo que está dentro do nosso coração. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado quando chegamos na igreja, ou quando nos sentamos no nosso lugar. Quando chegamos na igreja e alguém já está sentado no nosso lugar, a gente tem que tomar cuidado, porque no íntimo é onde todas as coisas acontecem em questão de segundos. Um dia eu fui pregar numa igreja, eu era pastor de jovens nessa época. Era um encontrão de várias igrejas, então tinha vários pastores dentro dessa igreja, amigos meus. E eu estava no meu lugar com a minha galera, sentado. E aí eu vi a mocinha que era secretária dos jovens. Ela veio com uma bandejinha de copo e ela foi entregando copo para todos os pastores que estavam na igreja. Em questão de segundos, eu olhei para ela e eu pensei, será que ela vai vir trazer um copo de água para mim? Porque eu também sou pastor. E de repente eu olho para frente e falo, tio, tira esse pensamento da minha cabeça. Eu olhei para frente e o meu copo de água não chegou. Foram mais ou menos 10 minutos até ela descer e pegar outra água. 10 minutos, eu me perdi totalmente dentro do culto por causa de um copo de água. Por causa de um copo de água, eu me perdi totalmente. Se ela não me entregasse o copo de água, eu ficaria chateado. Mas quando ela me entregou o copo de água, eu também fiquei chateado, porque eu pensei que ela não me entregaria. Vocês conseguiram entender a complexidade da cabeça do seu pastor? O nome disso é orgulho. Achamos que devemos receber um copo d'água. Achamos que temos que ter uma vaga especial. Achamos que devemos. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Não é que não podemos. O problema é quando achamos que devemos. Não é que não pode ser honrado. Não é que não pode receber um copo d'água. O problema é quando eu acho que isso é um dever das pessoas comigo. É quando eu acho que é um dever das pessoas me cumprimentar diferente porque eu sou um empresário dentro da igreja. Ou quando eu acho que... O pastor Marco Melo estava contando um exemplo aqui de manhã. O cara tinha o dízimo mais alto dentro da igreja. Então, até os profetas que iam pregar de fora tinha que profetizar para aquele cara, porque senão ele parava de dizimar na igreja e ofertar. Não, porque sou eu quem sustento essa igreja. Sou eu quem faço. O que seria dessa igreja se não fosse eu? Isso não é falado, mas é pensado. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Espírito de sabe tudo. É um espírito que tem tomado a igreja. É um espírito que tem tomado os corações das pessoas. Mas o apóstolo Paulo, ele vem em Romanos 12, verso número 3, dizendo: por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Sabe qual é o nosso problema? É querer ter um conceito mais elevado de quem somos.
É eu achar que porque eu sou pastor dessa igreja, eu tenho que ser o mais respeitado e o mais honrado. É eu achar que eu tenho que ser o melhor do que todos. Pastor Marco Melo está aqui, dá aula muito melhor do que eu, muito melhor. Eu dei trabalho na aula dele hoje. Pastor, o tubarão sentou do meu lado, parecia quinta série. Falei, continua aí que eu não sei. Humildade é você saber que não sabe. É você reconhecer que tem deficiências. Às vezes o mover começa aqui dentro da igreja. Eu não tenho essa pegada do mover. Eis que te digo, ratatata. Eu não tenho. Eu olho para o pastor Igor e falo assim, vai lá, varão. Humildade. Humildade é você reconhecer. Só que existem pessoas, por exemplo, eu já vi aqui dentro da igreja. A pessoa não sabe cantar o louvor, mas não tem humildade de virar para quem está do lado e falar assim, irmão, você consegue puxar esse louvor que fica melhor para que a igreja receba? Não, eu quero puxar sozinho, porque eu sou o ministro, eu sou a ministra. Humildade. Falta humildade dentro de nós para poder reconhecer os outros e colocar os outros acima de nós. Não pense muito elevado acima sobre vocês mesmos, ou um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Lá no mesmo capítulo, no verso 16, ele vai dizer, tenham uma mesma atitude, uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos próprios olhos. Irmão, você subiu numa folha de papel, numa folha sulfite, eu já não vou andar com aquela pessoa, não faz parte do meu convívio, vai estragar meu network. Você é curva de rio, velho. Que conceito elevado é esse? Não vou me associar, não vou cumprimentar, não vou chegar perto. Aconteceu isso na igreja. Pedro chega lá, começa a comer com os gentios, está sentado na mesa comendo com os gentios, chega os judeus, Pedro levanta da mesa correndo, vai lá e senta com os judeus. Não posso me associar com os gentios. O apóstolo Paulo vem e fala assim, mas tu é um hipócrita. Quebrou-lhe o pau com Pedro. Alguns estudiosos, não posso afirmar isso com certeza, mas alguns estudiosos falaram que quase saíram na mão, que o termo ali é como se ele tivesse até se agredido. Não sei se essa é verdade. Depois vocês vêm na escola de conhecimento e perguntam. Fazendo merchan, entendeu, pastor? Estou jogando o pessoal para você. Mas que conceito elevado é esse? Que conceito elevadíssimo é esse que você tem sobre você? A Bíblia vai te chamar, sabe do quê? Vermezinho de Jacó, ó pozinho de Israel. É isso que nós somos pó da terra, irmão. Nós não somos nada. Nós somos pequenos, nós somos pó da terra. Mas não conseguimos cumprimentar as pessoas, não conseguimos dar uma paz do Senhor, não conseguimos nos relacionar nem se socializar. Tem pessoas que entram e falam assim, essa igreja não é o suficiente para mim, aqui é muito quente, vou procurar um outro lugar que eu me esteja mais confortável. Aqui para você também. Brincadeira. Filipenses capítulo 2, verso número 3, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Humildade, gente. Falta humildade aqui dentro dessa igreja. As pessoas entram e não cumprimentam umas às outras. Nossa, Gisele Bündchen. Neymar entrou aqui dentro, parece Neymar. Não consegue ter humildade de cumprimentar as pessoas. Oi, a paz do Senhor. Amém, shalom. Aleluia. Fala alguma coisa. É sério, às vezes eu tenho reclamação, eu tenho que trabalhar algumas coisas com os líderes liderados. Aí sento, o que a gente precisa resolver na igreja? Pastor, tem que conversar com fulano, ciclano, beltrano, que não cumprimenta as pessoas quando chega na igreja. Vocês estão de brincadeira. Eu tenho que falar isso? Não. Aí o poste está mijando no cachorro. Eu vou ter que ser pai dos outros aqui agora, te ensinar a educação? Humildade. Existe um texto na Bíblia que vai falar sobre dois reis. O primeiro rei é o rei Davi, e o segundo rei é o rei Nabucodonosor. Em 2 Samuel capítulo 7, verso de número 8, verso de número 9. Coloca para mim, por favor. Agora, pois, diga ao meu servo Davi,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Próximo versículo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. O nosso Deus, Ele pega o humilde e exalta a mais alta posição se for preciso. Mas preste atenção, o nosso Deus também pega aquele que se acha que está na mais alta posição e Ele humilha essa pessoa. O pecado do orgulho é tão sério que Deus, Ele não tolera orgulhosos no meio dele. Se um dia você for pregar nessa igreja, ou tiver a oportunidade de pregar, não suba aqui achando que você é bom demais. Não suba nesse altar achando que você é suficiente demais. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Mas existia um rei que ele recebeu uma profecia, o rei Nabucodonosor. Coloca para mim aí, Daniel 4, do verso de número 19 ao verso de número 22. O rei Nabucodonosor, ele era um dos reis mais poderosos da Babilônia. Ele conquistou o próprio povo de Israel pela desobediência do povo. Então ele era um homem muito poderoso. E a Bíblia vai dizer que ele teve um sonho. Então ele manda chamar Daniel. Então diz assim: então Daniel, também chamado de Belsazar, ficou estarrecido por algum tempo, depois que ele soube da visão e do sonho. E os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Então o rei disse: Belsazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Belsazar respondeu, que no caso é Daniel: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. Próximo versículo. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu, nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Qual que era até? Eu falei, até qual? 22, é esse mesmo. Essa é a grandeza de Nabucodonosor. Ele se engrandeceu, ele se tornou poderoso, ele se tornou um dos maiores. Agora continua para mim lá no verso do 29 ao 33. E Daniel deu uma palavra para o rei, falou assim: não se ensoberbeça, humilhe-se debaixo da mão de Deus. Ele falou assim: Nabucodonosor, você cresceu tanto, e esse sonho representa o teu crescimento, mas se você não se humilhar, e não se prostrar diante de Deus, e não confiar em Deus, Deus vai derrubar você. Verso de 29, 12 meses depois, um ano depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A Bíblia vai dizer que Nabucodonosor se transformou em um animal. Começou a crescer pelo nele, garras, e ele vivia agora nas pastagens. O nosso Deus é aquele que tira Davi do pasto e coloca no trono, mas também tira Nabucodonosor do trono e coloca ele no pasto. Pastor, qual é o fator necessário para que a gente possa identificar para onde vamos? Humildade versus orgulho. Davi era humilde, Nabucodonosor era orgulhoso. Provérbios 11, verso de número 2: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 18, 12: antes da sua queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Provérbios 29, 23: o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: qual é a decisão dentro do teu coração?
Você vai continuar sendo orgulhoso, achando que sabe mais que todo mundo, que é mais importante que todo mundo, porque você tem que me respeitar. Você não me conhece, você não sabe de onde eu vim, você nem sabe quem sou eu. Humildade. Abaixa a bola. Roa. Chega. Nós só somos o pó da terra, igreja. Sabe o que é que Deus vai fazer na tua vida se você for humilde? O provérbio está dizendo, Ele vai te honrar. Se você for humilde, Ele te tira daqui e te coloca lá no alto. Sabe por quê? Sabe o que impede hoje de Deus colocar você nas mais altas empresas, ou te dar os mais altos salários dessa terra, ou te desvendar mistérios profundos e ocultos nessa terra que ninguém sabe? Sabe qual é o grande segredo de Deus não fazer isso para você? O teu orgulho. Ah, porque me humilhou, agora vai ver. Beijinho no ombro agora. Agora que você falou mal de mim, agora você se prepara. Orgulho, vaidade. Os humildes, eles sempre vão considerar os outros acima de você. Aí Deus olha e fala assim: é sério que ele está fazendo isso? Derrama mais poder sobre a vida dele. Derrama mais riqueza sobre a vida dele. Pode derramar, porque a riqueza não rouba a humildade dele. A humildade, ela antecede a honra. E Jesus, ele veio nos dar uma aula de humildade. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele abriu mão da sua glória, esvaziou-se de si mesmo, tornou-se semelhante aos homens. Jesus veio na terra como o Ben, né, que estava aqui, fez cocô na calça, fez xixi, tinha que trocar a fralda, Maria tinha que trocar a fralda dele, andou, caiu. O nosso Deus precisaria passar por isso, gente? Mas sabe o que ele veio nos ensinar que a cultura do céu é? Humildade. Maria teve que sentar com Jesus e ensinar ele a ler e escrever. Jesus teve que ser instruído. Não coloca a mão aí que a formiga vai morder você. Teve que tomar umas palmadas na bunda. Você acha que Jesus com 2 anos, ele olhava para o passarinho sem asa, pegava o passarinho, puf, passarinho voando? Humildade. Esvaziou-se de si mesmo, despiu-se da sua glória. O Deus Todo-Poderoso encarnou em forma humana. Você consegue entender isso? Andou com os discípulos. Você consegue imaginar aqueles discípulos? Tudo doido, tudo louco, vão matar não sei quem, faz cair fogo do céu. Mas ele andou em humildade nessa terra. Não se considerava acima de ninguém, comia com publicanos e pecadores. Olha para você, será que isso é a imagem do seu Deus? Só porque começou a ganhar um dinheirinho a mais, já não quer mais vir na igreja, já não se vê mais nesse ambiente, já não concorda mais com essa casa. Para mim, pastor, aqui a teologia é muito fraca. Ai, que lindo. Escreve então a Bíblia dos seus tempos. Você é muito inteligente. Tem muita gente dando crítica construtiva e nunca construiu nada. Estava conversando com a Bia em casa, ela falou que tem umas blogueiras aí, gospel. Eu vou denunciar já. Elas entram no Instagram de algum pastor que entende muito, tal, fica lá decorando o dia inteiro o que o pastor está falando. Depois ela vai e faz um teatro muito bem feito na frente da câmera. Eu quero trazer aqui para vocês um ponto muito importante. Blogueira, ganhando like, está estourando, mas vive uma vida de pecado, está bebendo, está se prostituindo, está transando antes do casamento. E as meninas da igreja, tudo, ai, ela é uma bênção. Ai, discernimento, igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Está faltando humildade em nós. Humildade para sentar e ouvir. Humildade para aprender com os outros. Vou falar algo aqui, eu não gosto de falar esse termo que eu acho ele bem pesado. Eu, pastor Pablo, eu sou o pastor dessa igreja. Nossa, é muito chato falar isso. Mas eu, como pastor dessa igreja, eu fui o primeiro a estar na primeira turma e sentar na cadeira para ouvir alguém que tem muito mais experiência que eu para poder aprender. Sabe o que é isso? Humildade. Quando eu não prego, eu sento aqui, eu fico ouvindo os pastores da casa pregar. Humildade. Você tem agenda, pastor vem pregar. Eu falei, não, chama o pastor Igor. Humildade. Sabe o que está faltando em nós? Humildade. Tem gente que se come e se morde para poder tomar o lugar do outro.
Tem gente que está torcendo para os outros caírem. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele está vendo algo que ninguém aqui está vendo. Ele está vendo o teu coração, cara. Então para de tentar derrubar os outros na tua empresa. Para de mentir na tua empresa. Para de tentar dar o golpe. O golpe está aí. Para com isso. Ai, pastor, caiu no meu papinho e já era. Para com isso. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Humildade, para de vender o que você não é. Tem gente vendendo curso de enriquecimento para ficar rico nas suas custas. Conheço pessoas que vai lá e aluga um carro para ficar o dia, tira foto no carro, quer aprender a fazer dinheiro, arrasta para cima. Nem o cara sabe fazer dinheiro. Mas alugou um carro, está lá, vendendo uma mentira. E o cebobão está lá, arrastando. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos ceiar nesse momento. A atitude de vocês tem que ser a mesma, semelhante à de Cristo Jesus. Sejam humildes, irmãos. A igreja vai crescer muito se a gente for humilde. Humildade, é só isso, só isso. E não aceita ninguém dar carteirada em você. Recebi uma carteirada esses dias. Vou falar também, que hoje eu estou de saco cheio já. Vou falar. Vou dar lugar. Teve um cara que veio subir meu gás esses dias. Estou indo na sua igreja, sou um pastor. Você nem depois vai ouvir, certeza, vai vir me cobrar, mas eu preciso falar. Você nem veio falar comigo, você mandou o seu auxiliar falar comigo. Foi, irmão, amigo, não é assim que funciona. Naamã chegou diante de Eliseu. Ou Eliseu. Obrigado. Tá devagar aqui, ó. Travou o Wi-Fi aqui. Eliseu, né? Humildade. Faz ele ser maior, né? Olha que doido isso, gente. Naamã, o maioral dos sírios. Ele combatia nas batalhas, pastor Marco. Pensa isso, o cara era o bravo, ele matava todo mundo. Ele estava doente. Aí falava para ele assim, vai lá em Israel que existe um profeta, ele pode resolver o teu problema. Ele pegou camelos, encheu de ouro, encheu de roupas, encheu de coisas. Aí ele vai até o rei de Israel. O rei de Israel fala assim, você está achando que o quê? E aí manda ele para o profeta, ele chega no profeta. O profeta está lá de boa, assistindo Netflix, na minha Bíblia. Aí o que ele fala? Quando chega lá as caravanas, cheio de ouro, de prata, de roupas, ele fala, eu quero falar com o profeta da cidade. Sai o servo dele, sai o auxiliar dele, e fala assim, ele mandou te avisar que é para você ir lá mergulhar no Rio Jordão, que você vai ser curado. Sabe o que Naamã falou? Onde já se viu um homem na minha posição chegar aqui, e o profeta não tem coragem nem de sair para me receber? Quem que esse cara acha que é? Existem rios muito melhores na minha cidade, ele vai mandar eu mergulhar nesse rio sujo? É porque o problema de Naamã não era lepra, o problema de Naamã era o orgulho. Sabe o que o Senhor está falando para você hoje? Você tem que abrir mão do seu orgulho, cara. Quem ele acha que é para mandar eu fazer isso? Quem ele acha que é para mandar o auxiliar dele falar comigo? Calma, não tente dar carteirada, deixa eu te falar uma coisa. Tenha humildade, deixa Deus tratar teu coração. Vai lá e mergulha 7 vezes. Mergulhou, ficou purificado, agora volta, senta na mesa com a gente. Vamos falar o que é igreja, vamos conversar sobre reino. Não, porque eu quero pregar. Calma. Teve um pastor conversando comigo, você vai ficar assustado. Um pastor chegou na igreja dele, ele deu oportunidade para o pastor pregar, o pastor decidiu congregar lá. Conversa vai, conversa vem, ele falou, vou testar o coração desse pastor. Colocou o pastor na recepção. Irmão, você vai ficar aqui na recepção hoje, recepcionando os membros, amém? Não, amém, pastor, ficou lá. Acabou o culto, o cara fechou o bico e foi embora. Ficou bravo. No outro dia ele manda uma mensagem para o pastor. Atos capítulo 7. Não é bom que aqueles que pregam o evangelho fiquem cuidando da mesa das viúvas. Pastor, é um desperdício, eu prego o evangelho, eu não tenho que ficar na porta. Desperdício? Isso aí é carteirada, irmão. Nós temos que ser os primeiros como pastores aqui a ficar naquela porta se for preciso. Nós temos que ser os primeiros como pastores a cuidar das crianças se for preciso. Pastor Igor já foi pastor das crianças aqui. Dava aula. O Leandro segurava a casinha aqui para contar a oferta. Já lavamos banheiro junto, jogava água um no outro aqui. Fizemos um regaço nessa igreja.
quebrou parede, pastor Igor queimou toda a fiação da igreja. Isso aí eu já estou ficando... Sabe o que falta em nós? Humildade. Eu já varri essa frente dessa igreja aí milhares de vezes, e às vezes eu tenho vontade de pegar a vassoura só para Deus me lembrar de onde Ele me tirou, e para Ele trazer no meu coração que eu não sou nada, eu não presto, eu não valho nada, mas pela graça e pelo amor dEle, Ele me resgatou e transformou a minha vida. Você precisa ter humildade, você precisa pegar uma vassoura e limpar aí a rua um dia. Pastor Igor já limpou cocô de morador de rua aqui, e eu aqui rachando. Quer ser pastor? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Nós vamos servir a ceia do Senhor. Você que não pegou na recepção, pode sair do seu lugar e pegar aqui na frente agora em nome de Jesus. Pastor Igor, sobe aí para fazer a ceia e dar a benção.